Fala galera, bom dia. Vamos aí para mais uma análise semanal. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Vou trazer a explicação aqui de três trades, né? Tentar mostrar para vocês modelos, um modelo de entrada e qual o raciocínio por trás desses trades, o porquê que eu trouxe três exemplos, um exemplo a favor da tendência, um exemplo contra a tendência que eu faria, e eu vou explicar o porquê, e um exemplo contra a tendência que eu não faria. Beleza? Bom, começando aqui com o gráfico semanal do euro-dólar, tá? A gente tem ainda um forte movimento de alta. Eu confesso que para a semana passada eu imaginei que o preço fosse pelo menos fazer um pequeno pullback antes de pegar a liquidez acima dessa região, né? Então a gente tinha aqui um alvo, digamos, e ele foi cumprido, mas eu não esperava que fosse ser tão rápido, né? Tipo, tivesse um pullback para se posicionar melhor, enfim. Acontece que o mercado estava à espera da notícia do discurso do Powell falando sobre os cortes de juros para evitar a recessão americana e então meio que já foram precificando essa coisa ao longo da semana, né? E quando veio a notícia mesmo é que uma coisa estourou. Em cenários assim pode acontecer o contrário, já vi isso na Libra. Uma vez e era certo que ia ter aumento na taxa de juros da Libra, então na semana o preço disparou muito e quando houve realmente o anúncio do aumento, a Libra desvalorizou absurdo, tipo coisa aí 4, 5 mil pontos, que era o pessoal realizando lucro, né? A gente não viu isso aqui no euro dólar, beleza? Então, para a semana ainda a gente continua com a tendência forte de alta, esse seria o meu range semanal. O ponto mais próximo que eu teria para pullback seria aqui a volta de 1,10. A gente está com o preço em quase 1,12, né? Praticamente chegou a 1,12. Ele chegou a 1,12. O próximo alvo que seria o próximo consumo de liquidez, tá? A gente está a 830 pontos aproximadamente. Se a gente passar aqui no diário, a gente consegue ver que isso é um movimento fácil de ser cumprido, né? Esse foi um movimento de notícia, 9 mil, um dia normal, sem notícias, 9 mil não, 900, a gente tem 750 pontos. Então é perfeitamente possível que o preço chegue naquela região ali muito rapidamente, certo? Já tivemos aqui um consumo interno de liquidez na semana passada, que acabou guiando o preço para um consumo externo, tá? Muito provavelmente a gente vai ver o preço alcançar esse alvo, porque já foi confirmada que vai haver, já foi confirmado que vai haver cortes, né, de juros na taxa base americana. Agora, a dúvida do mercado é, vai haver corte emergencial? O corte vai ser só de 25 pontos bases? Vamos ter corte de 0,50? Enfim, essa é a dúvida. Então, o mercado trabalha com a certeza de que vai haver cortes, e isso faz com que o dólar se desvalorize frente às outras moedas, né? Então, o alvo que eu tenho para a semana ainda fica lá em cima, a volta ali dos 1,12.500, 1,12.700, certo? Temos aqui também, fora, esse aqui é o nosso range diário, né? Bem próximo aos 50%, ainda tem aqui esse range, esse Fair Value Gap no diário, o qual já foi mitigado parcialmente, bem parcialmente mesmo, pequenininho, um toquezinho de nada, né? Que foi feito aqui na quinta-feira. E é esse o cenário para o diário, tá? Então, não consigo ver ainda nada que me diga para vender o euro-dólar. Lembrando, tá? A gente tem que tentar ao máximo evitar ficar procurando topo e fundo o tempo todo. Por que eu digo isso? Se a gente olhar para cá, a gente consegue ver que tinha aqui um Fair Value Gap. O preço chega até a reagir nessa região. Só que vale a pena tentar capturar esse movimento de venda? Não se sabe nem até onde vai esse movimento, né? Então tem que tentar evitar esse tipo de movimento e seguir mesmo com a tendência, tá? Passando aqui para 4 horas,
Esse é o movimento que eu, repetindo, né? Eu peguei só replicando o movimento. É um movimento que eu acredito que o preço possa vir fazer. Temos aqui um order block bem forte no 4 horas, que veio do consumo dessa liquidez, que foi o teste, a mitigação, digamos, do Fair Value Gap na quinta, né? Que foi essa velhinha que só tocou, consumiu liquidez e o preço explodiu, muito devido à notícia. Aqui é uma região que tem muita liquidez por conta da notícia, né? Então esse seria um cenário ideal, digamos, tá? O range serve só para guiar, para saber para onde eu vou estar observando o mercado e caso nessa região a gente tenha uma inversão, alguma possibilidade de negociação contra a tendência, vale a pena avaliar se realmente é plausível, tá? Então para a semana sigo vendo o cenário de alta, tá? Não tenho nada diferente disso. Vou mudar um olho aqui nas notícias que a gente tem para a semana, então, com relação às notícias. Segunda-feira, geralmente não tem nada, mercado lateral, como de costume. Na terça, a gente tem a confiança do consumidor em relação à economia americana, certo? É um dado importante. Na terça. Quarta-feira, morno, não é normal, não é típico ser assim, mas essa semana não temos notícias. Quinta-feira já temos as preliminares da inflação e temos também os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Isso daqui vai medir muito como que vai ser esse corte do Fed, né? Se os empregos vão estar se deteriorando, se não vão, enfim. E depois, na sexta, o PCE, beleza? Então, uma semana relativamente agitada, beleza? Falando em termos dos dados, né? Há uma previsão aí de um maior número, né? Um aumento no número dos pedidos por seguro-desemprego, ou seja, a quantidade de pessoas sem emprego aumentar, né? Dando início ali ao seguro-desemprego. A confiança no consumidor também tem demonstrado aqui pelas expectativas que vai cair, né? O pessoal está achando que essa confiança vai baixar. Tudo isso são notícias pessimistas, ruins para o dólar, certo? Que corrobora com a ideia de ele desvalorizar e levar o euro mais acima ainda. Não só o euro, né? Bom, voltando aqui agora, eu vou tentar passar para vocês aqui um pouco sobre o modelo de entrada, quando eu devo utilizar e tentar pegar uma operação contra a tendência, quando não, tá? Voltar aqui para o TradingView, só um minuto, pronto, estou de volta. Então, eu separei aqui, isso é a nossa semana passada, tá? São trades que aconteceram de fato na semana passada. Pegar o diário aqui, o nosso alvo, né, que era essa máxima da semana, ele foi atingido na quarta-feira. Só que não, nem por isso o preço tem que, chegou ali, vai reverter agora e começar a cair. É isso que eu tento passar para vocês como forma de entendimento. Pô, o preço chegou numa região de potencial reversão, mas qual o sinal que ele deu de reversão, certo? Então, partindo aqui por uma hora, aliás, vamos para o 15 minutos direto, eu separei 3 modelos de entrada. Deixa eu mostrar as sessões. Eu tenho esse primeiro modelo de continuação, esse primeiro modelo onde aconteceu uma reversão, e esse último modelo que também seria uma operação contra a tendência. E eu vou explicar os motivos do porquê esse tipo de trade não compensa. Isso daqui é colocar um capital em risco de forma desnecessária, tá? Então, começando pelo óbvio e pelo mais fácil, a gente já vinha aqui numa tendência de alta, estava bem clara, bem definida essa tendência de alta, até que o preço chega e abre aqui a sessão de Londres. Então, o que eu preciso procurar? Eu preciso procurar um suporte num tempo gráfico maior, 1 hora, 4 horas, o diário, qualquer um desses tempos gráficos
A gente pode considerar como um HTF se falando de day trade, beleza? Então eu tenho que tentar encontrar um suporte. E o que, que eu tinha olhando para uma hora? Pronto, eu tinha o fundo mais recente que foi feito na Ásia, certo? E para baixo não tinha mais nada, tinha muito embaixo aqui um fair value gap que a gente já sabe que o preço não voltou e tudo bem. Então eu tinha dois pontos de interesse e eu queria ver como o preço ia reagir nesses pontos, tá? Quando a sessão abre, o preço já começa a rejeitar esse fair value gap, né? Então, vamos pensar. Se esse fair value gap vai ser um movimento que vai guiar o preço para baixo, esse fundo tem que ser perdido, né? Tem que ser violado, tem que ter fechamento abaixo desse fundo e o preço continuar esse movimento, beleza? E o que a gente vê logo na sequência é o preço manipula o fundo. Então, a gente primeiro identifica qual é o nosso ponto em HTF, onde eu quero ver manipulação de preço, e depois eu espero o preço chegar ali nessa região em 15 minutos e acontecer de fato essa manipulação. Como que eu vou identificar essa manipulação? O preço tem que manipular o fundo, deixar uma sombra, mesmo que ele feche com vela, com corpo aqui, o que vai confirmar para mim essa manipulação é que o topo mais recente seja perdido com fechamento de vela, tá? Então, isso aqui, essa vela, é uma vela com alto volume que diz para mim que esse fundo foi manipulado, houve uma mudança na entrega das ordens, no fluxo de ordens, aquele fair value gap que aqui residia foi invalidado, se torna um inverse fair value gap. Não uso isso, mas só para vocês saberem, por conta dos termos, certo? Então eu tenho, no mínimo, três confirmações que potencialmente o preço pode subir. Só esse fair value gap não é o suficiente. Eu quero ver o preço fazer displacement. Eu quero que eu veja o preço ir com volume, com momento. E ele precisa formar para mim um gap. Por quê? É nesse gap, nesse fair value gap, é que eu vou tentar posicionar a minha ordem no melhor ponto possível, tá? E o melhor ponto possível é os 50% do range, indiscutivelmente, certo? E é o que a gente vê o preço fazer na próxima vela. Então, na próxima vela, já temos aí a formação do Fair Value Gap. Eu simplesmente identifico esse Fair Value Gap, eu vou posicionar a minha ordem, vou marcar o Fair Value Gap e vou posicionar uma ordem pendente de compra no 50%. O meu stop é para cobrir o fundo, certo? Geralmente o que eu gosto de fazer, eu venho aqui, o stop está ao fundo, no euro-dólar que tem um spread muito pequeno na maioria das corretoras, eu gosto de colocar sempre 5 pontinhos a mais. Tá? Coloco ali 5 pontinhos a mais. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E é uma coisa mais para ficar com a cabeça tranquila que eu não colei o stop no fundo, tá? Depois o que eu costumo fazer em relação aos alvos de operação é eu tento projetar esse range onde houve a perna de baixo aqui, né? Que foi a manipulação. Então esse range foi quebrado aqui. Eu tento projetar os desvios padrões acima desse range. Basicamente é projetar quantas vezes esse range vai para cima. E, em geral, entre é duas vezes projetado acima é um bom alvo, tá? Então a gente está a falar aqui, essa linha representa duas vezes a projeção dessa linha para cima, tá? Então aqui, ó, para vocês verem os níveis, eu tenho o 0, 1 e o 50% do range e tenho duas vezes, uma vez e meia e três vezes projetado para cima. Então, uma vez e meia, duas vezes, três vezes projetado para cima o próprio range, onde houver manipulação. Essa região, geralmente, é aonde o preço costuma fazer a reversão. Então, ali eu tenho o meu take profit final ou tenho ali 70% de parcial, tá? Uma vez e meia eu costumo colocar no break-even ou fazer uma parcial. E aqui, para mim, é o máximo do máximo do máximo que eu quero carregar o movimento para um dia, beleza? E depois disso o preço vem, pega a ordem, fica nessa região por algum tempo. Eventualmente a gente vai ter a abertura da sessão aqui
de Nova York. Na seção de Nova York, o preço ainda preso nesse range até que entra volume, tá? Qual é o primeiro ponto ali? Se, eu não quero ficar tão exposto, eu já passei um calor aqui, pode colocar no rompimento aqui, já coloco o trade no break-even, por exemplo, tá? Nessa região, faço uma parcial, enfim. Então, esse é um cenário onde eu considero que é o melhor lugar para se pegar um trade. Ou seja, eu estou a favor da tendência, eu tive manipulação de um tempo gráfico maior, além de ter tido a manipulação da Ásia. Se eu quiser marcar outras coisas para dar confluência aqui, eu tinha um order block de 15 minutos. Eu vou marcar aqui de 1 hora, eu não uso order block no 15 minutos, mas só para dar mais contexto, né, no trade. Então, assim, eu tenho várias confirmações que me dizem que o preço vai subir, tá? Então, eu posso fazer o stacking, né, dessas confirmações para ter uma confiança maior, certo? Uma outra coisa que eu gosto de ver bastante é a seção da Ásia, muito compacta. Essa seção teve 123 pontos, tá? Quando passa ali de 150, 160 pontos, eu já não gosto muito de procurar pela manipulação, porque dificilmente ela vai acontecer. Ou se acontece, acontece com tanto volume que você não consegue capturar o pullback. Então, eu fico de olho nisso também, beleza? Vou passar aqui agora para o próximo trade. Então, esse foi um trade ok. Eu faria de novo esse trade tranquilamente, beleza? Vou eliminar o replay para a gente não ficar perder tempo até chegar na região e começar a analisar contexto para esse trade, que também estamos falando de um trade que eu faria tranquilamente. É um trade que aconteceu contra a tendência, mas é agora que a gente vai falar de quando olhar operações contra a tendência, beleza? Então, se eu coloco aqui em 1 hora, o que eu tenho? Pô, o preço ele acabou, ele rompeu o meu alvo semanal, tá? Então foi a primeira vez ali que o preço passa acima do meu alvo semanal. Então já fica um alerta, pô, a partir desse momento, se houver sinais de consumo, de liquidez, de inversão, eu posso buscar um trade. Posso buscar um trade aonde? Até a primeira região que eu tiver interna. Por quê? O preço se move de interno para externo, interno para externo, interno para externo. Então eu tô no topo, né? Se eu for mensurar isso daqui, eu tô bem no topo ali do meu range. Eu tive um consumo semanal, primeira confluência, então eu posso sim tentar buscar algo nessa região, beleza? Quando eu vou para o 15 minutos, então vai começar a minha sessão de Nova York, ou de Londres, perdão, e eu começo a fazer a marcação dos principais pontos que eu tenho no HTF. E o que eu tinha nesse momento era essa máxima, que foi formada na sessão da Ásia ali um pouquinho antes, máxima ali de 1 hora, uma old high, e tinha a máxima do dia anterior, tá? Então, esses são pontos ali que eu estaria de olho. Logo na abertura da sessão, a gente já teve ali um movimento de manipulação forte, isso aqui é um movimento forte, tá? A gente está falando de quase 400 pontos. Bem no começo, sem notícia, sem nada, isso já faz com que acenda ali um alerta, né? Então, pronto, beleza. Faz com que acenda ali um alerta. Um outro fator importantíssimo é como a sessão estava compacta, né? A sessão da Ásia, extremamente compacta, acumulando, manipulando para distribuir depois. Essa é a ideia do trade, né? Então, ó, tive o fator do HTF, né? Que foi o rompimento ali do meu alvo semanal. O diário estava a me dar condições, acabou de consumir essa liquidez. O preço fez o fechamento abaixo dessa mínima, o que confirma para mim a mudança no estado das ordens. E eu preciso agora da formação do primeiro Fair Value Gap. Tá? E esse Fair Value Gap se formou aqui. Pronto. Nesse momento, eu estou com a minha ordem aqui, estou com o meu stop aqui. Se eu achar que o stop está muito grande, eu posso trazer o stop para cima dessa máxima, que já foi violada. Não é suposto o preço voltar aqui nessa região.
tá? Então, dá para manejar o trade dessa forma. E eu vou esperar com que aconteça a entrada. Pronto. Houve, então, a entrada no trade. A partir desse momento, o nosso trabalho com o trade acabou. Agora é o mercado que vai fazer o que tiver que ser feito. O preço segue, né, respeitando essa região até que, eventualmente, na abertura aqui da sessão de Nova York, com a notícia, isso aqui foi a notícia, nós tivemos aí o preço rompendo abaixo da sessão de Londres, tá? Essa região aqui com fechamento é um bom momento para tirar parcial, colocar o preço no break-even, tá? E ter um pouco mais de liberdade para buscar esses dois alvos. Então aqui, primeiro alvo para fazer parcial, ou enfim, são operações curtas. Lembrando, pessoal, quando eu estou a favor da tendência, eu posso ter operações maiores. Mas quando eu estou contra a tendência, não vale a pena eu tentar ficar buscando operações muito grandes, porque provavelmente o preço vai seguir o caminho dele que era alto, né? Então, eu posso pôr o alvo no Fair Value Gap, posso pôr o alvo aqui, fica a critério, beleza? Até que o preço toca ali mais ou menos no meio da sessão e paga a ordem, tá? Então, esse é um tipo de operação contra a tendência que tem todo um embasamento, todo um contexto para acontecer. E agora eu vou mostrar para vocês um último trade, que seria um trade contra a tendência, que eu acho completamente desnecessário se arriscar nesse tipo de operação, por mais que ele tenha pagado, tá? Por mais que ele tenha pagado, pagou bem até, inclusive, mas eu acho que não vale a pena colocar o capital em risco nessas situações. Então, eu vou voltar aqui e a gente vai partir desse trade. E a gente vai ver o quanto de falta de confirmação a gente vai encontrar nessa região. Então, vamos lá. Primeira coisa a se analisar é o meu ponto mais alto, né? O meu, digamos, HTF. Tá? Vou olhar tudo. Vamos olhar o 4 horas. O que eu tenho aqui no 4 horas que me dá confiança para vender? Nada. Fair Value Gap perdido. Fair Value Gap de alta. Muito possivelmente o preço poderia utilizar essa região e continuar subindo, né? Então, 4 horas não me diz nada para vender. 1 hora. Novamente, nada. Eu não tenho uma old high, eu não tenho nada. Isso daqui não já tinha sido consumido, então não tem nada aqui que ele possa usar para manipulação. Olhando para os Fair Value Gaps, Fair Value Gap perdido. Aqui eu tinha um bem pequenininho, poderia ser utilizado para o preço continuar a subir, beleza? Então, 1 hora, nada. Passo direto para o 15. No 15 eu tenho uma manipulação acontecendo na Ásia. Até tem, né? O preço vem assim. Desculpa, o preço vem acima, faz a mudança. Então aqui eu tenho a minha mudança, logo eu tenho o meu Fair Value Gap, mas eu não tenho mais nada. Absolutamente mais nada a não ser isso. E esse tipo de entrada não vale a pena. Se a gente for ainda pensar nos pontos negativos dessa entrada, eu tive 1, 2, já 3 testes nessa região e o preço se manteve. Por que que agora eu vou achar que vai ser diferente? Tá? Então é essa mentalidade que tem que mudar. Então, seguindo. O próximo candle fez mais um Fair Value Gap. O que eu costumo fazer nessa situação? Quando eu tenho 3, 4, 2 Fair Value Gaps seguidos, eu junto, faço um Fair Value Gap só, para eu descobrir onde está os 50%, e minha ordem vem para os 50%. E ali eu vou esperar. Né? Eu não faria esse trade, estou dando um exemplo de um trade para vocês não fazerem. Né? Aí, eventualmente, o preço pega a ordem, né? E aí eu tenho como primeiro alvo, vamos lá, seria isso ou isso. Vamos ver se o preço pelo menos chega lá. Então a gente já passou aqui da seção
de Nova York, de Londres, perdão, e a gente tem a sessão de Nova York que vai abrir e um fator muito importante, que é o discurso do Powell. Essa linha representa o discurso do Powell. Isso já era esperado e sabido pelo mercado, beleza? Então o preço vai, a sessão abre, eles mostram uma reação de baixa e vem o discurso. Vale a pena esse tipo de trade? Tá vendo? É uma bobeira imensa, tá? Você andou 1,94. Falando um pouquinho aqui sobre. Quando ele rompeu esse fundo, eu poderia ter colocado um break-even. Poderia. Pronto, isso aqui não daria stop mesmo, certo? Mas é isso que eu falo. Você tem tantos fatores te dizendo para não entrar no trade que não vale a pena pôr o capital em risco nesse tipo de situação. Olha a diferença aqui. Eu tenho vários fatores me dizendo que eu posso entrar no trade. Eu não consegui encontrar fatores, a não ser o fator de, tu tá tentando achar o topo do movimento. Isso é ruim. Óbvio que trades nesse tipo de cenário são melhores. Aqui, qual que é o ponto negativo? Pô, o preço já tinha esticado muito e ele poderia vir fazer uma mitigação no Fair Value Gap que estava aqui mais abaixo um pouco, tá? Então, eu tinha um ponto negativo, digamos, em cada um, aqui eu tinha, sei lá, cinco, né? Então não vale a pena esse tipo de cenário, tá? Eu acho totalmente desnecessário esse tipo de trade. Beleza, galera? Bom, é isso. Espero que essa análise seja útil, que essa ideia que a gente trocou aqui faça com que vocês reflitam sobre, pô, quando eu vou entrar no trade, eu não preciso entrar no trade a todo custo, certo? E também já tem um modelo de entrada que não é meu, esse modelo da ST está aí disponível para qualquer um na internet, tá? Não tem ninguém aqui fazendo nada diferente, ninguém criando nada, tá? A internet tá disponível, tá de graça e tá aqui também para vocês de graça. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, uma excelente semana para vocês. Tamo junto.